Nesse vídeo você vai entender os principais pontos para trabalhar melhor a sua comunicação e a sua oratória. Eu me chamo João Vitor e eu sou CEO do Grupo Minds e comunicador no segmento da beleza. E aqui no YouTube eu estou para te ensinar através de todas as minhas vivências sobre planejamento, foco, comunicação e criatividade. O primeiro ponto que você precisa saber sobre comunicação é que você precisa trazer uma autoavaliação muito delicada e muito precisa. Você precisa se autoconhecer, entender quais pontos você precisa trabalhar para colaborar com a sua comunicação verbal. Mas, para começar esse vídeo, eu preciso fazer você entender que cada um tem o seu limite. A gente precisa se conhecer para poder entender que as frustrações elas vão vir, que as dificuldades também vão vir, mas você precisa ter paciência e confiar no seu processo quando se fala de oratória, quando se fala de comunicação. Quando você entende o que de fato você quer comunicar, o caminho fica mais claro. Então, o primeiro ponto é entender quais as comunicações, quais os pontos da sua comunicação você quer transmitir para o seu público com clareza. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade de falar para a câmera, de interagir, a gente se sente sozinho e, de fato, a gente nesse momento aqui da gravação, da comunicação, a gente se sente um pouco sozinho, não entendendo de fato qual é a mensagem que a gente vai transmitir de início. Mas quanto mais você repete essa função, quanto mais você se enxerga como potência na comunicação, mais você vai acreditar nesse processo e você vai se avaliar de maneira carinhosa. O que de fato a gente faz e o que eu fiz muito foi me avaliar os pontos negativos, né? Eu só fiz aquela avaliação negativa, eu tenho que melhorar isso, não ficou bom, eu não vou postar, o que as pessoas vão pensar? Mas a gente precisa entender que a nossa comunicação vai melhorando com o tempo e com a repetição. Alguns pontos que me ajudaram bastante na minha oratória foi a observação. A gente precisa observar quem já está fazendo isso com maestria. E às vezes a gente procura um curso de oratória, às vezes você procura aí se aprofundar mais as questões mais básicas que você pode se ajudar hoje, e é de fato o meu objetivo nesse vídeo é trazer clareza para quem você quer transmitir a sua comunicação e como você vai aprender sobre isso. Então, o primeiro ponto é, você precisa olhar para você como ponto central. Você precisa centralizar a sua voz e a sua comunicação. Precisa entender que todos os holofotes estão voltados para você, mas que você é um ser humano e que tá tudo bem errar e que tá tudo bem a gente começar com aquilo que a gente tem. Segundo ponto é você fazer uma avaliação positiva. O que é uma avaliação positiva, João? Você precisa gravar, não precisa postar, avaliar o seu tema central, criar um roteiro, um mini roteiro. Qual o ponto você quer alcançar dentro desse roteiro? Quais são as pautas? Faça perguntas, escreva perguntas e responda essas perguntas. Não se sinta inseguro na hora de gravar. Grave e você mesmo vai trazer essa avaliação positiva. Só assim você vai entender quais são os pontos estratégicos que você precisa melhorar, mas sem se criticar e simplesmente colocar em prática. Colocar realmente toda a sua vontade de se comunicar para o mundo em prática, porque se você não colocar, se você não acreditar no seu processo, você não vai entender como de fato entrar nas mídias sociais, como de fato contribuir com o outro. Outro ponto que é extremamente importante é você se ligar em canais de comunicação, seja na internet, aqui mesmo no YouTube ou na televisão. Eu vi muitos jornalistas trazendo entrevistas, o tempo de pausa, pessoas que estão fazendo isso repetidamente. Então, você só consegue ficar bom em algo se você repetir várias vezes. O meu primeiro vídeo não foi legal,
e está tudo certo. Eu olho para trás, vejo o quanto naquele momento era o que eu tinha para poder comunicar. E hoje eu consigo me aprimorar na minha comunicação, principalmente na observação. Observação do que eu quero comunicar e observação de pessoas que já estejam fazendo isso profissionalmente. Não precisa ficar preocupado de, João, eu não consigo falar bonito, eu não consigo fazer de forma profissional. Você precisa tentar. Eu te desafio aqui nesse vídeo em escrever 5 perguntas para você mesmo dentro de um assunto central e responder pausadamente com a câmera do seu celular virada no modo selfie. Só assim você vai entender aquilo que você pode melhorar. Preste atenção nos detalhes. Eu sempre falo, tudo na gente comunica, seja a forma com que você está se expressando, qual é o fundo que você está gravando esse vídeo, qual é o tema que você está introduzindo para as pessoas. Será que seu público está interessado no assunto que você quer trazer? É muito importante você fazer essa pesquisa, você interagir com essas pessoas para poder entender os focos principais dos conteúdos que você vai trazer. Por exemplo, eu sempre pergunto para vocês no canal, no meu Instagram, quem não me segue aí, joão.minds, eu sempre pergunto quais são os assuntos que vocês mais gostam e gostariam de saber. E um desses é a oratória, como aprimorar a oratória. Então, estou trazendo aqui uma comunicação leve, mais calma, para que vocês possam se inspirar e começar a trazer a sua comunicação e a sua oratória à tona. Lógico que não é um processo fácil. Existe um conjunto de coisas que particularmente eu fiz que deram muito certo e que realmente é um processo, não é fácil, é sair da sua zona de conforto, é você se sentir desconfortável. Eu procurei terapia para poder entender alguns pontos que poderiam estar me travando na minha comunicação, trazendo realmente aí uma venda. Eu não estava conseguindo enxergar alguns pontos que eu poderia melhorar. Por exemplo, quando eu fiz a minha avaliação comportamental, o primeiro ponto que ela abordou foi: João, você é uma pessoa que tem uma comunicação muito clara, muito objetiva e também é muito carismático. E aí eu fiquei pensando, será que realmente eu sou carismático? Eu não estava enxergando isso. Em uma conversa com meu pai, eu falei assim, pai, eu descobri que eu sou carismático. Meu pai, João, você sempre foi, desde muito sempre. O que eu quero dizer com isso para vocês aqui nesse vídeo? Às vezes a gente não consegue entender aquilo que a gente tem de bom para poder potencializar, porque a gente só está focado em algo que não deu certo. Lógico que é muito importante você prestar atenção nos seus erros para poder melhorar no próximo vídeo, no próximo direcionamento que você for fazer, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal, mas eu não tinha essa clareza, ou seja, eu estava com os olhos fechados para algo que estava dentro de mim. Então, quando eu descobri novamente que eu era uma pessoa comunicativa, eu gostava de me comunicar com as pessoas, eu gostava de fazer bem para as pessoas e ter trocas positivas, eu comecei a entender que essa potência poderia ser um diferencial competitivo. Às vezes as pessoas estranham pessoas extrovertidas, pessoas que realmente são alegres e que se comunicam como eu, mas essa é a minha essência. Como eu sempre falo, a gente não vai se conectar com todo mundo e tá tudo bem. A gente precisa se conectar com as pessoas certas. Eu sou uma pessoa extremamente consciente do que eu preciso melhorar e consciente daquilo que eu faço de melhor e o que eu trago para vocês através da minha comunicação. Então, eu fiz terapia, foi algo muito importante no meu desenvolvimento pessoal. Eu super recomendo, porque às vezes a gente não consegue enxergar a nossa potência, a gente não consegue resolver um problema que está pendente, a gente está no momento realmente de muita rapidez, de muita revolução, seja no digital, seja no mundo de uma maneira geral. A gente consome muitos conteúdos, isso deixa a nossa cabeça extremamente confusa às vezes. A gente precisa focar e entender aquilo que funciona pra gente. Quando eu entendi de fato que a oratória era muito mais o que eu estou comunicando verbalmente, o que eu quero comunicar para as pessoas com intencionalidade e principalmente um exercício
de observar pessoas que já estão fazendo isso com maestria. Às vezes a gente busca muito a comparação, quando se deve buscar a inspiração e trazer para o seu universo, fazendo sentido para você. Aqui nesse vídeo, o meu maior objetivo é fazer você melhorar a sua oratória de maneira gradativa, para que cada vídeo você enxergue a sua conquista. Não tem outro caminho, a gente precisa ir aprendendo com os erros. Então não esquece de se inscrever aqui no canal, enviar esse vídeo para um amigo que esteja precisando melhorar a sua comunicação e a sua oratória, e para conhecer o meu trabalho aqui também. A gente está super junto. Evoluam, sejam felizes e até o próximo vídeo. A gente está super junto. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu quero saber se fez sentido para você esse vídeo sobre como melhorar a sua comunicação e a sua oratória.